Bom, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para essa conferência do Bernard Nominé, a quem eu já apresento na sequência. Mas, antes de iniciarmos, eu quero só fazer alguns agradecimentos. Esse evento é uma promoção conjunta de 3 entidades. O Núcleo de Pesquisa, Psicanálise e Sociedade, que eu coordeno na pós-graduação, da PUC de São Paulo, e eu agradeço aos meus orientandos do núcleo pela ajuda na organização do evento, como sempre. A segunda entidade é o Núcleo de Psicanálise, Práticas Clínicas e Saúde, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC, no qual eu participo junto com as colegas Adriana Barbosa, Clarissa Metzger, Paula Peron e Teresa Endo. E a terceira entidade é a Escola de Psicanálise, a qual eu e o Nominé pertencemos, e cuja célula paulistana é o Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Eu agradeço à comissão de gestão e, especialmente, à sua diretora, Beatriz Almeida. Também aproveito para dizer que Bernard Nominé realizará uma série de atividades amanhã e na segunda-feira no Fórum São Paulo e na USP. Eu depois vou colocar aqui na lousa os horários dessas atividades que ele vai realizar na USP e no Fórum São Paulo amanhã e na segunda-feira. Nem todas são possíveis, porque algumas já estão esgotadas, né? Sempre que o Nominé vem, várias atividades ficam esgotadas, mas ainda há algumas atividades em que é possível fazer inscrição. Eu vou colocar aqui na lousa depois. Bom, temos a grata satisfação de receber Bernard Nominé, um psicanalista importante, internacionalmente reconhecido e que muitos de vocês certamente já conhecem. Bernard é psiquiatra, psicanalista AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, França, é docente do Colégio de Clínica Psicanalítica do Sudoeste da França, as formações clínicas do Campo Lacaniano, França, é ancien interne dos hospitais psiquiátricos da região de Aquitaine, na França, e também é docente dos colégios de clínica psicanalítica dos campos lacanianos de Roma e de Madrid. Para a conferência que ele nos apresentou, que ele nos preparou para hoje, ele escolheu o título A Função do Tempo no Desejo e seu uso na cultura hoje. Nós vamos ter que ficar meio afastados, porque, infelizmente, o texto aqui fica não muito alto, né? Eu vou procurar manter as frases lá em cima, para dar para vocês, pelo menos, verem aí, né? E, bom, vamos ter que ficar afastados. Estamos aguardando também uma colega, que é a Dominique Fingerman, do Fórum São Paulo, que virá para traduzir depois na hora das questões. Porque o Bernard, muito gentilmente, se prontificou a falar, a proferir a conferência em português, né? Ele já veio várias vezes para o Brasil, então tem um domínio bastante razoável do português e, generosamente, se prontificou a falar para a gente em português. Mas a gente vai colocar o texto aqui na medida em que ele estiver falando. Então, eu passo a palavra ao Bernard, agradecendo a ele por sua vinda, em nome das 3 entidades promotoras do evento. Obrigado, Bernard. Está com você a palavra. Obrigado, Raul. Obrigado. Então, boa noite. Chega a Dominique.
Bom, como estão? Tudo bem? Tá bom, tá bom. Agradeço a Raul pela sua convida, a qual eu contestei proponendo compartilhar com vocês o resultado de uma pesquisa que fiz o ano passado no meu seminário na França sobre a questão do tempo. Tudo vai muito rápido hoje. Preciso de uma referência, falta-me um livro, um clique, posso baixá-lo em meu computador e ler-lo de imediato. Não preciso ir à livraria que vai encomendá-lo e que eu receberá dentro de uma semana ou 2 semanas. Preciso viajar, pego o avião. Quero me comunicar com um amigo brasileiro e o WhatsApp nos coloca em contato imediatamente. A economia na qual vivemos se encarrega de nos fornecer o mais rápido possível tudo aquilo que demandamos. Assim, a pressa tornou-se um dos motores da economia. Os sociólogos se questionam muito sobre essa função da urgência em nossas sociedades. Hartmut Rosa dedicou todo um trabalho à noção de aceleração. Tudo se acelera. A rapidez dos transportes, o ritmo de vida, a gestão dos problemas cotidianos. O sociólogo sublinha o quanto nossos contemporâneos se queixam do tempo que lhes falta, ao passo mesmo que eles dispõem de tempo livre. Noção que não existia nas sociedades nos séculos passados. Essa aceleração se autoalimenta, pois a indústria, aproveitando-se dos progressos da ciência, nos permite ir ainda mais rápido. Essa aceleração que se autoalimenta pode dar vertigem. Será preciso aprender a gerenciar essa pressa, para não se deixar levar por esse turbilhão. O campo da saudade não escapa dessa demanda de ir mais rápido. E em nosso campo, o da saudade mental, vemos como... Saúde. Não na saudade. Ah, saudade. Lapso. É melhor. Campo da saudade. Saudade. Um eco da música que me encanta. O campo da saúde. Não escapa dessa demanda de ir mais rápido. Vemos como alguns profissionais respondem, oferecendo terapias breves. É preciso dizer justamente que a psicanálise vai na contracorrente. Ela demonstra que o tempo não é um objeto que é possível controlar, como os faria acreditar a tendência atual de nossa sociedade, que se esforça para prever tudo. A tendência do mercado na bolsa, a meteorologia, é quem procura ao máximo se prevenir contra todos os tipos de riscos. Embora nossa modernidade zele em nos fazer acreditar nisso, o tempo não é um objeto controlável.
e contudo é um objeto que nos define, a cada um, pois interfere em nosso desejo. O que tentarei mostrar para vocês esta noite é que o tempo participa daquilo que causa nosso desejo. O estudo das neuroses demonstra isso sem dificuldade. O sujeito obsessivo procrastina. Ele adia para amanhã a hora de seu desejo. O histérico está, em lugar disso, adiantado. Ele antecipa. O fóbico está em prevenção. Em resumo, o neurótico sofre por nunca estar na hora de seu desejo. Mas, em geral, ele não sabe disso. A própria ideia da hora de seu desejo lhe escapa, pois ele acertou seu relógio na hora do outro. Isto é, a partir da demanda do outro. A dimensão do tempo como objeto inacessível, na economia do desejo de cada um, permanece muitas vezes despercebida. O tempo é um elemento importante de nossa condição humana, mas é um objeto particularmente difícil de aprender. O conceito de tempo nos assombra. A nós, seres falantes, que nós sabemos mortais, mas que fazemos de tudo para esquecer esse prazo de vencimento. Por essa razão, diversos são os filósofos que tentarem aprender esse conceito, que tem algo de irreal, muito presente e, ao mesmo tempo, pura abstração ou puro símbolo. Mas o tempo não interessa apenas aos filósofos. Os sociólogos se interessam bastante por ele porque o tempo tem uma dimensão sociológica importante. Ao lado do tempo de cada um, há a hora para todos. Para poder se comunicar, é preciso acertar os relógios na mesma hora. A hora é uma expansão do tempo. Os sociólogos se debruçarão sobre a história da expansão do tempo. Confio-se primitivamente aos sacerdotes a tarefa de saber a que momento era preciso semear, cortar, colher, porque os sacerdotes supostamente sabiam ler no céu aquilo que retorna ciclicamente ao mesmo lugar e ao ritmo das estações. Observe, aliás, que nas línguas latinas utiliza-se a mesma palavra para falar do tempo que passa, da hora que é, assim como do tempo que está fazendo. Ou seja, é verdadeiramente aquilo que se passa no céu que nos serve de ponto de referência. Isso fez com que alguns dissessem que o tempo é um objeto da natureza, ainda que não perceptível. Para outros, o tempo é um elemento da sociedade e, portanto, eminentemente simbólico. Não será senão um objeto cultural. Na verdade, ocorrem as duas coisas ao mesmo tempo, e todo o princípio da cultura visa ajustar o relógio fisiológico de cada um, que é um objeto de nossa natureza, depende de secreções hormonais,
reguladas pelo ritmo nictemeral, o ritmo das estações, ajustar o relógio fisiológico ao relógio social. A época em que apenas os sacerdotes sabiam escandir o tempo passou. Cabe ao Estado o monopólio do estabelecimento do calendário. Foi Júlio César quem concebeu o primeiro calendário, que se sustentava mais ou menos, e ele fez isso para pôr fim às manipulações de algumas pessoas que acrescentavam dias e até mesmo semanas ou meses para aumentar seu tempo de função do poder. Houve outros reajustes necessários para se chegar ao calendário que temos hoje, o qual consegue harmonizar relativamente a divisão do tempo em horas, dias e anos, segundo o movimento do Sol e a divisão em meses que responde ao ritmo da lunação. Uma lunação tem uma duração média de 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Se um ano tem 12 meses e 365 dias, cada mês deveria comportar 30 dias e meio. Para harmonizar tudo isso, o Júlio César, então, decidiu tirar um dia do mês de fevereiro, não se sabe porquê. Fevereiro não gostava de fevereiro, possivelmente. E acrescentar um dia a cada mês que tivesse um número ímpar. O primeiro, o terceiro, quinto, sétimo, 11º. Como isso ainda não dava certo, no ano 1600 introduziu-se um dia suplementar nos anos bissextos. Todo esse pequeno cálculo é interessante, pois mostra que o tempo de calendário é puramente simbólico. Um sistema de escrita que é da ordem da matemática e que é feito para delimitar o mais próximo possível o tempo como real, cuja origem é o ritmo de aparecimento e desaparecimento dos dois astros que dominam nosso céu, o Sol e a Lua, dos quais não podemos harmonizar as frequências. Há aí uma relação que não cai muito bem. Seria possível, então, chegar até mesmo a dizer que o tempo universal é um produto matemático dessa relação que não se ajusta bem. Medimos o transcorrer desse tempo universal com cada vez mais precisão. Nem por isso, porém, dominamos esse objeto que escapa entre nossos dedos. Nosso tempo é contado. E o fato de que medimos seu transcorrer com precisão não altera em nada a questão. Essa espécie de fetichismo do tempo que caracteriza a sociedade de hoje mascara mal que o tempo permanece para cada um objeto que escapa ao nosso domínio e que representa por excelência nossa falta a ser. Sempre nos faltará tempo para ser. Mas o tempo, ele mesmo, falta a ser. E sabemos disso há bastante tempo. Leiam o livro 11 das Confissões de Santo Agostinho. A frase facilmente citada é a seguinte: que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei, mas se quiser explicar,
a quem indaga já não sei. Em geral, não se cita a continuação, sem dúvida retórica demais, mas que merece, no entanto, toda nossa atenção, dado que Agostinho ali demonstra que o tempo é produto do discurso e ressalta todos os paradoxos que surgem quando se acredita aprendê-lo por meio do discurso, o que nos permite afirmar que o tempo existe e a sua tendência para não existir. Toda a argumentação de Santo Agostinho repousa sobre o fato de que o passado e o futuro existem apenas no discurso do presente, isto é, enquanto representações. Isso o leva à seguinte fórmula que reteve minha atenção. Há 3 tempos: o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. O presente do passado é a memória. O presente do presente é a intuição direta. O presente do futuro é a esperança. Paul Ricoeur, que me levou a reler essa passagem das Confissões de Santo Agostinho, comenta assim: esse triplo presente é o princípio organizador da temporalidade. Nele se declara a deiscência íntima que Agostinho denomina distentio animi, e que faz do tempo humano a réplica deficiente da eternidade divina, esse eterno presente. Quer dizer que se o divino é eterno, o tempo humano, por sua vez, é triplo, o que coloca o espírito do homem num estado de tensão extrema, a distensão, segundo Agostinho, ao passo que nós, psicanalistas, diríamos que esse real do tempo cria uma divisão no ser falante. Vocês compreendem que esta referência agostiniana, que apresenta o tempo como um ternário, tenha-me incitado a reportá-la em termos da nossa estrutura habitual, feita do real, simbólico e imaginário. Vocês hão de convir comigo que o passado, na medida em que está inscrito nas representações que se organizam em história, o passado pode inscrever-se na categoria do simbólico. O futuro, na medida em que só tem existência ao ser imaginado, pode ser assimilado seguramente ao imaginário. Resta-nos admitir que o presente é assimilável ao real. Isto é admissível e é por isto que ele foge permanentemente. Ele só existe deixando de ser, como diria Agostinho. Compreende-se também porque o presente pode amedrontar. O neurótico foge dele para se refugiar no passado, como a histérica que sofre de reminiscência, como dizia Freud, ou como o obsessivo que passa o tempo antecipando o futuro, prevenindo-se contra qualquer surpresa. Evidentemente, é ilusório querer categorizar em um sistema binário esses comportamentos neuróticos com relação ao tempo. É agradável ao espírito pensar que se consegue ordenar bem o mundo por meio
duas caixas distintas, mas isso nada conta com seriedade do real da clínica. É totalmente possível dizer que a histérica se evade também no futuro, sempre imaginando como o amanhã poderia ser preenchido, o que só alimenta sua falta a ser de hoje. Quanto ao obsessivo, pensem no famoso homem dos ratos, ele fica sempre tentando em fazer remontar o tempo, voltar atrás. Daí seus rituais, suas verificações, as ruminações nas quais ele se perde imaginando que o passado poderia não ter acontecido. Vocês admitirão, portanto, ao menos por falta de opção, que o presente é assimilável ao real. Isso, ainda assim, é bastante compreensível se pensarmos na realidade. Estar na realidade, todavia, quer dizer alguma coisa. E é isso que se pode desejar de melhor para o ser falante. Estar na realidade é poder abordar o presente do real como presente do passado simbólico, isto é, nossas representações, nossas lembranças, e o presente do futuro imaginário, isto é, nossas expectativas, nossas esperanças, nossos desejos. Categorizar assim o presente real, o passado simbólico e o futuro imaginário me permite-lhes propor esta construção, não posso ainda dizer borromeana, mas certamente trinitária, do tempo subjetivo. Por agora, considerem estes três círculos como os círculos de Euler, que representam as três categorias do presente, do passado e do futuro. Presente real, futuro imaginário e passado simbólico. Na interseção do presente e do passado, vocês podem inscrever o presente do passado, isto é, a memória, as lembranças. Na intersecção do presente e do futuro, Agostinho nos aconselha a inscrever a esperança. E ali é possível colocar tanto o desejo, quando se esperam coisas boas, quanto a angústia, quando se imagina o pior. Resta ver o que seria possível inscrever na interseção entre o passado e o futuro. Esse, a priori, eu não vejo que poderia ubicar-se nessa intersecção. Porque não vemos fora do presente, no sentido de que é o presente que une o passado ao futuro. Esse é o sentido da construção agostiniana, o presente do presente, o presente do passado e o presente do futuro. O passado e o futuro se articulam, portanto, em parte graças ao presente, e eis um primeiro indício do caráter, sem dúvida, borromeano da construção que lhes proponho. Mas, ao olhar de perto a coisa, porém, disse a mim mesmo que há justamente uma articulação,
que existe entre o passado e o futuro. Essa é a hipótese totalmente sustentável do que chamamos em francês futuro anterior. Para vocês é futuro do presente composto. O que lhes faria dizer eu teria sido. É formidável quando se pensa nisso em tudo o que o discurso nos permite fazer como contorções como o tempo. O futuro do presente composto serve para expressar um fato o qual se pensa que será realizado num momento futuro. Mas ele não indica nenhuma relação temporal como o presente do ato da fala. Em geral, é o presente da fala que articula o passado e o futuro. Fala-se no presente, e esse presente serve de referência para situar aquilo que está atrás de si, o passado, e aquilo que está diante de si, o futuro. Em outras palavras, à primeira vista, não haveria conexão direta entre o passado e o futuro que não passasse pelo presente. Pois bem, justamente, o futuro anterior, o futuro do presente composto, curto-circuita essa passagem pelo presente. Pode-se, por meio de artifício da enunciação, articular um fato que terá acontecido numa determinada data. O exemplo mais utilizado é o famoso terei jantado quando ele voltar. É uma frase com a qual os gramáticos se dedicarão a trabalhar como loucos. Terei jantado quando ele voltar. Vocês podem imaginar que não jantei no momento em que enuncio essa fórmula. Mas nada lhes assegura disso. A única coisa que é possível localizar no tempo é que o jantar deve acontecer antes da volta do outro. Para os gramáticos mais advertidos, o futuro do presente composto ressalta que há duas temporalidades distintas. A da enunciação, o fato da fala, e a do enunciado. E não é porque na Terra dois acontecimentos são sempre ordenados temporalmente que eles o são também na representação da linguagem. Lacan não deixou de se interessar por esse uso do futuro do presente composto. Nisso ele foi guiado pela descoberta freudiana do après-coup, Nachtraglicht. Assim como o après-coup, o futuro do presente composto mostra que um acontecimento passado pode adquirir sentido apenas no futuro. Em decorrência da articulação da linguagem, que é uma articulação não de signos, mas de significantes, um significante que marca o sujeito no tempo T1 só vai adquirir um sentido num tempo T2, em virtude de sua articulação como um segundo significante. O sentido é, portanto, estruturalmente algo por vir,
mas como sentido ele tem um efeito retroativo. Toda a teoria da psicanálise está fundada no fato de que a história de um sujeito não se resume à escrita simbólica de seu passado, mas é feita de significações que estão igualmente por vir. Foi isso que Lacan escreveu em função e campo da fala e da linguagem. O que se realiza em minha história, diz, não é o passado simples daquilo que foi, uma vez que ele já não é, nem tampouco o perfeito composto do que tem sido naquilo que sou, mas o futuro anterior do que terei sido para aquilo em que me estou transformando. Definitivamente, essa frase complicada descreve o nó da temporalidade que eu deduzi de minha leitura de Santo Agostinho. O que se realiza em minha história é o nó entre passado, presente e o futuro. E é preciso ressaltar a importância do futuro do presente composto que situei na articulação do imaginário e do simbólico, isto é, ali onde Lacan situa o sentido. O futuro anterior é, portanto, por excelência, o modo do sentido. Há várias formas de dar conta dessa função retroativa da significação. A mais elementar é a que Lacan desenha na célula de base daquilo que ele chama de grafo do desejo. É um circuito que faz ponto de basta na cadeia significante. Esse ponto de basta é feito do entrecruzamento de dois eixos orientados em sentido inverso. Por um lado, o eixo da cadeia significante, em que os significantes se ordenam no tempo de sua inscrição. E em seguida, há o segundo eixo, o segundo vetor, que é o da enunciação e que recorta o primeiro eixo. Esse eixo da enunciação tem sua própria temporalidade. Quando falo, quero dizer algo num dado momento. É o momento em que escolho dizer é essencial para o alcance do que tenho a dizer. Essa é toda a arte da dialética. Dizer algo muito cedo pode não ter efeito, porque os outros não estão prontos para ouvir. E dizer tarde demais não serve para nada. Daí a importância da temporalidade da enunciação. Uma enunciação só atinge a qualidade de um dizer se chegar no momento certo. Essa temporalidade da enunciação é essencial ao basteamento da cadeia significante, que não se reduz ao desfile dos significantes tal como eles aparecem no vivido pelo sujeito, mas que se enlaça com a intenção de dizer que a recorta num futuro anterior. A cadeia significante basteada é, então, algo diferente
do que apenas o desfile dos significantes no momento em que aparecem ou seja, no vivido pelo sujeito. Ou seja, no desfile de seus pensamentos em que os significantes só se articulam por pura metonimia. Esse basteamento que não funciona na psicose, onde a dificuldade do sujeito psicótico em ordenar os significantes de sua história, donde também o fato de que ele tem o pensamento parasitado pela modulação interior contínua. E no máximo, isso assume a aparência do automatismo mental. O que não funciona, então, é a articulação entre as duas temporalidades, a da cadeia dos significantes e a da intenção de dizer. Teoricamente, portanto, não há efeito de sentido retroativo, não há uso do futuro do presente composto. É disso que dão testemunho as enumerações fastidiosas de um jovem paciente psicótico que lista todos os significantes que encontro pelo caminho até chegar ao meu consultório. Eu o atendo há bastante tempo. Inicialmente, ele me havia sido enviado por autismo. Pouco a pouco saiu de seu estado autista e então me dei conta de sua esquizofrenia. Atualmente, ele não é mais uma criança. O que é bastante surpreendente é que ele tem uma relação muito particular com o tempo. Ele não tem essa capacidade de utilizar a dimensão do tempo para organizar suas vivências. E acabei compreendendo aquilo que o angustiava terrivelmente, e porque ele precisava fazer para mim uma lista impressionante de significantes assim que entrava em meu escritório. Era a lista heteróclita de todos os significantes que o haviam marcado no caminho para vir até meu consultório. Quando chegava ao fim da lista, ele me dizia: vou recomeçar. E retomava do fim para o começo, como acontece em certas canções infantis ou jogos para crianças, que sem dúvida são feitos para exercitar a memória. Essa lista impressionante, repetida num sentido e no outro, era atordoante, mas não se tratava de interrompê-la. Além disso, quando chegava ao fim da lista, ele me perguntava angustiado: é isso, doutor? Ele precisava de meu assentimento. O que acabei compreendendo é que ele precisava dessa lista de significantes que parecia não ter sentido algum, salvo por ser uma lista de significantes organizados, seja pela contingência de seu encontro pelo caminho que ele tomava para vir me ver, seja apenas em decorrência do deslizamento metonímico de um significante a outro.
Em todo caso, essa lista de significantes não constituía uma história, e ele se via obrigado a se lembrar deles. Não podia esquecê-los, correndo o risco de não saber se ainda era ele mesmo quando chegava em meu consultório, isto é, idêntico àquele que ele era no início do caminho. Este fato clínico muito puro nos remete à sua dificuldade em se reconhecer em diferentes momentos e diferentes lugares de sua própria existência. Observem que é a patologia mais pesada, a psicose mais profunda, que nos esclarece sobre nossa relação como o significante e sobre a estrutura de nossa forma de ser no mundo. É isso o que Heidegger chamava de nosso Dasein. Segundo Heidegger, nosso ser no mundo se constrói sobre três modos de ser no tempo. O que ele chama de três ecstases da temporalidade. Ele inventa esse neologismo para salientar que o tempo não permanece fixado numa estase. Passado, presente ou futuro, mas que ele está sempre alhures, bem ao lado. E esse é o sentido dessa ecstase do tempo. Essas três ecstases da temporalidade não são espaços compartimentados. Cada ecstase só adquire sentido em virtude das duas outras. Se eu olho uma foto de minha sala do sexto ano, posso me reconhecer ali e dizer: isto sou eu, quando estava no sexto ano. Por este reconhecimento, meu ter estado no sexto ano conjuga-se com meu ser de agora. Eu sou hoje aquele que esteve no sexto ano naquela época. Seria preciso acrescentar aí o futuro, pois meu futuro dependerá daquele que fui e daquele que sou. E é até mesmo meu futuro que, por efeito de apreco, dará sentido àquele que eu terei sido. Definitivamente, creio que é possível dizer que para Heidegger é o Dasein, o ser no mundo, que implicitamente é ser para a morte, é o ser no mundo que ata a três ecstases da temporalidade. Heidegger não diz isso assim, ele diz a unidade das ecstases da temporalidade é a condição de possibilidade para que possa existir um ente que existe como seu ali. Em outras palavras, é preciso que os três modos temporais de ser sejam atados para assegurar a possibilidade de ser no mundo. Se retomar a experiência
de meu jovem paciente psicótico, que me endereça em sua angústia a lista de significantes que ele encontrou pelo caminho, creio aprender que é preciso que ele se assegure, por meio da memória imediata, da sucessão das palavras para fazer a coesão de seu ser como conjunto de momentos espaço-temporais que não se escrevem em sua história. E acredito também que ele conta com seu interlocutor, eu no caso, para atestar isso, dado que depois da enumeração da lista, ele me interroga angustiado: "É isso, doutor?" É imperativo que eu lhe responda. Vista por esse ângulo, essa experiência poderia significar que esse sujeito psicótico conta como um outro para se historizar e, portanto, para ter um design. Não é a primeira vez que sou levado a formular esta hipótese. Já tinha feito isso ao repensar um longo percurso feito como um sujeito afetado por um autismo de Kanner. A única história que ele podia ter se resumia à história de nossos encontros, cuja coerência cabia a mim estabelecer. Mas voltemos a nosso esquema agostiniano-lacaniano. Podemos verlo? Obrigado. Vejam que no centro colocamos 3 ramificações: o presente do passado, o presente do futuro e o futuro anterior, que se enodam em torno do centro que representa o presente do presente. Esse presente do presente, presens de presentibus, é verdadeiramente o cerne do problema que o tempo coloca para o ser falante. É somente a fala que dá consistência a esses 3 círculos. É por isso que se fala que o tempo existe sob essas 3 formas do presente, do passado e do futuro. E o que ata esses 3 círculos é o dizer, e, portanto, o presente daquele que fala. É importante que esses 3 registros estejam articulados, senão é a desordem. Quando, por exemplo, se toma uma lembrança por uma percepção presente, é o sentimento de déjà vu. Não sei se... Sim, muito bem. O que corresponde a uma patologia neurológica ou psiquiátrica. Quando se toma uma expectativa por uma percepção presente, diz-se que se toma os desejos por realidades. Isso assume a forma de uma alucinação. Se refletirem bem sobre isso, a forma de ser de vocês, no momento presente, é dependente daquilo que vocês foram e daquilo que vocês esperam ser mais tarde. Notem também que, de antemão, num tempo que se parece
como a estrutura desse famoso futuro anterior, é algo que não é o passado de vocês, mas sim o do outro, foi preparado futuro para vocês. Carregamos todos mais ou menos a marca disso. Não somos obrigados a aderir completamente, mas secretamente acreditamos mais ou menos nisso. Senão, não seria possível compreender por que há horóscopos na maioria de nossos jornais. Eu estava imerso em minhas cogitações sobre este esquema que se elaborava pouco a pouco em meu espírito, tendo em seu centro nevrálgico este presente do presente, quando avistei numa livraria do aeroporto, na prateleira dos mais vendidos, livrinho com título sugestivo: O Poder do Momento Presente. O poder do agora, acho. De tal Eckhart Tolle, promotor de método de meditação inspirado na técnica Zen para aprender a relaxar. Fui ver de que se tratava e o que esse autor diz não deixa de ter relação com a teoria agostiniana. Ele ressalta, também, que o passado e o futuro são somente criações mentais, ilusões, e que o tempo precioso é o tempo presente. Então, aconselha a todos aqueles que sofrem por seu passado ou pela antecipação ansiosa a aprenderem a viver o momento presente. É uma proposta de tratamento por meio do real. Aproximar pouco a pouco, por episódios, o puro presente, desembaraçado do presente do passado e do presente do futuro, para degustar pouco a plenitude suposta de Deus, aquele que é eternamente, isto é, fora do tempo de nossa humana condição. No decorrer de minha leitura, caí numa passagem em que o autor escreve o seguinte: nada jamais se produziu no passado. Produz-se no presente. A fórmula é bonita, mas não estou certo de que se possa dizer de forma tão radical que nada nunca se produziu no passado. Porque a noção de après-coup, ressaltada por Freud, mostra justamente que há efeitos de discurso que são efeitos de significações que podem modificar as representações do passado, reorganizar as lembranças e até mesmo criar traumatismo a posteriori. Creio que quando se fala do tempo, para não dizer muitas bobagens, não se deve esquecer que se está no registro da fala e dos efeitos da linguagem. Mas se o tempo é também real, é real que escapa às redes de nossos discursos. É esse real do tempo, esse presente do presente, que todas as nossas construções tentam delimitar.
E aparentemente é a aproximação desse real do tempo que opera em todas essas técnicas de meditação Zen que estão na moda hoje. Os psicanalistas teriam todo o interesse em perceber que eles também têm manejo desse real do tempo, esse presens de presentibus. Freud já dava a entender isso quando falava da transferência. Mas Lacan realmente o evidenciou e enunciou muito claramente a transferência é uma relação essencialmente ligada ao tempo e ao seu manejo. Acerca disso, fiz várias observações. Não é porque o analisante supõe saber ao analista que este tem tempo à frente em relação ao analisante. Se o analista imagina que tem tempo à frente de seu analisante, então ele está no preconceito. E Lacan chamava de contratransferência a soma dos preconceitos do analista, precisando que a contratransferência está destinada a se opor à transferência. A segunda observação é que o princípio da cura analítica repousa sobre a presença do analista, que marca encontros regulares com seu analisante. E a cada sessão, o analisante é convidado a dizer o presente dos seus pensamentos. É o aqui e agora que deve fixar sua atenção. É com seu presente que o analisante se encontra. Ele deve se colocar à escuta de seu presente em presença de seu analista. E isso não é tão fácil. O analisante torce o nariz, prefere relatar o que aconteceu na semana passada, o que pensou quando estava vindo, e por vezes se evade e pensa naquilo que vai fazer ao sair, buscar a criança na escola, fazer compras, encontrar sua namorada ou namorado, etc., etc. A terceira observação é que a interpretação e o ato do analista também devem incidir no momento certo para ter efeito. Esse é fato bastante conhecido, que pode ser explicado se considerarmos que a presença do analista se associa ao presente do analisante. O analista se coloca em seu tempo. O bom momento não é o analista quem decide, é o analisante quem lhe sopra. Ao término desse percurso que acabamos de fazer, a partir da leitura borromeana da referência a Santo Agostinho que lhes propus, passando pelo exame do futuro anterior e sua função no ponto de vista, chegamos à teoria da temporalidade em Heidegger, que nos corroborou na estrutura borromeana dessas três extases da temporalidade. E definitivamente parece-me que é possível aproximar a estrutura do ponto de vista e o enodamento dessas três temporalidades indispensáveis ao Dasein. Vale ressaltar que essa aproximação está implícita em Lacan, dado que ele faz
da falta do ponto de vista, assim como da falta do não bromeano à estrutura da psicose. E me parece que ao bromeanizar a estrutura do tempo subjetivo, essa aproximação entre o ponto de vista e o não bromeo se impõe. Ao fazer essa aproximação, ressalta-se a função do tempo na leitura que sujeito pode fazer daquilo que lhe ocorre e na coesão de sua identidade, em suma, de seu ser no mundo. Problema na apreensão ou no manejo do tempo e a vivência de sujeito se resume a uma lista de significantes que não tem sentido, mas que não se deve a nenhum preço esquecer, ou a vivência é parasitada por comentário dos atos tão insensato quanto no automatismo mental. Há alguns anos, depois de ter lido o diário de Virginia Woolf, ocorreu-me de comparar o automatismo mental e a escrita de diário. São duas coisas aparentemente muito diferentes, claro, mas que têm ainda assim ponto em comum, no sentido de que aquele que escreve diários dá forma à modulação interior contínua para lhe dar a estrutura de diálogo consigo mesmo, ou a estrutura de testemunho daquilo que viveu para a posteridade. Ele toma então seu leitor como testemunha. Seria interessante refletir sobre a função do tempo na redação de diário. Primeiramente, porque para escrever diário é preciso tomar tempo da vida. Depois, porque, salvo exceções, não é em qualquer momento que alguém se põe a escrever diário. A diários íntimos da adolescência, período de transição entre duas idades. A escrita seria uma tentativa de fixar, de parar o tempo que passa. Mas há também essa necessidade de escrever que se sente depois da perda de ente querido. Aí está claramente a ideia de imortalizar, por meio da escrita, o tempo passado daquele que está morto. Ao mesmo tempo, é nesses momentos que o tempo parece dilatar-se. Os minutos, as horas, os dias, os meses são longos. A sensação do tempo que passa depende muito do estado em que se está. Quando estamos ocupados com algo que é importante para nós, não vemos o tempo passar. E, no entanto, ele até passa rápido demais. Em contrapartida, quando estamos esperando ansiosamente algo, ou ainda quando estamos doentes, o tempo então se eterniza. Sentimos-lo passar, e mais lentamente. De 1958 a 1972, Émile Cioran tinha em sua mesa calendário no qual registrava, datando os pensamentos que lhe vinham à cabeça, formulações que lhe pareciam
dizer de forma justa o que sentia. 32 quadernos foram assim publicados depois de sua morte. Ele não pensava em editar isso. Em geral, não se considera esses escritos como seu diário. E, contudo, penso que estão enganados. Esses quadernos são o diário de Cioran. Mas não se trata de um diário que registra, que relata acontecimentos. Ainda assim, alguns acontecimentos, especialmente notas sobre passeios, encontros redigidos em 2 ou 3 palavras lacônicas. Em contrapartida, são seus pensamentos, que são organizados ou que dessa forma coloca uma ordem mínima em seu fulgor. Ao percorrer esses famosos quadernos, encontrei essa reflexão sobre o tempo, a qual merece que nela nos detenhamos. A doença de todos os dias está na exasperação, no esgotamento dessa atenção ao tempo a que ele se reduz. Essa consciência frenética do tempo foi meu flagelo por toda a vida. Desde minha infância, percebi a disjunção do tempo de tudo aquilo que ele não é. Desde a infância, senti a existência autônoma do tempo, seu estatuto separado daquele do ser, seu reino próprio. Lembro-me perfeitamente de uma tarde de verão. Devia ter 5 ou 6 anos, em que tudo se esvaziou a meu redor e não me restou nada além da sensação de uma passagem sem conteúdo, de um vazamento em si, de um escoamento que me assustou. O tempo se descolava do ser, às minhas expensas. Não havia mais mundo, só havia tempo. Desde então, não vivo sino acidentalmente no acontecimento. Não vivo senão na ausência de acontecimento, no tempo que não se rebaixa ao acontecimento. O inferno é talvez apenas a consciência do tempo. Essa fórmula de Cioran, o tempo que não se rebaixa ao acontecimento, poderia ser uma excelente definição do estado melancólico. Definitivamente, o que Cioran nos sugere é que, para que o tempo se rebaixe ao acontecimento, é preciso que ele se apague, o que permite ao falecer esquecer aquilo que o constitui em seu ser para a morte. É apenas a esse preço que a vida adquire um sentido diferente daquele do real único que a orienta do nascimento até a morte. Para concluir, tenho vontade de dizer que o testemunho precioso de Cioran nos ensina que o surgimento do tempo real desfaz o mundo e a possibilidade para um sujeito de se historizar. Além disso,
havíamos construído o enodamento das 3 temporalidades em torno do presente. Faltaria ver, portanto, qual é a relação entre o tempo como objeto real, que deve necessariamente se apagar, e esse famoso presente do presente, impossível de ser apreendido. Proponho que vocês considerem, como Lacan faz diversas vezes diante deste tipo de questão, que o tempo, como falta a ser, ocupa sua função no lugar do impossível na estrutura. O que há de irrepresentável para nós é o término para o qual nosso ser se encaminha. Essa hora nunca é e nunca será contada para aquele que vive. Esse término todavia existe. É uma hora de verdade. E não deixa de ter relação com aquilo que impele o sujeito a estar pontualmente na hora de seu desejo. Conta-se que Sócrates, em sua cela, na véspera de sua morte, se esforçava para aprender um trecho de flauta e que a uma das pessoas próximas que lhe havia perguntado para que aquilo lhe serviria, ele teria respondido: quero aprender essa área antes de morrer. A anedota é citada por Sioran em seus quadernos. Compreende-se que isso tinha forçado sua admiração. Procurei então localizar o rastro desse episódio em Platão, mas verdadeiramente não o encontrei tal como Sioran o relata. Mas pouco importa. Muito obrigado. Bom, obrigado, Bernard, pela conferência precisa, sensível, rigorosa, como sempre é seu estilo, né? Além das articulações aí com outros pensadores e principalmente com a clínica, né? Bom, as coisas todas que você falou me estimularam muita curiosidade a respeito de uma série de coisas. Eu até escolheria 2 questões para te fazer, mas eu vou deixar para fazer daqui a pouco, porque eu vou passar primeiro para o público, que eu sei que as pessoas estão bastante incitadas para fazer perguntas para você. E deixo para fazer as minhas questões daqui a pouco. Então, estou abrindo imediatamente para vocês as questões. Eu acho que eu vou pegar de 4 em 4 questões. Tá bom assim? O que você acha? Sim, vou pegar de 4 em 4 questões, passo para ele e aí a gente retoma. Então, vamos lá. Quem são as primeiras pessoas? Tem o Paul. Bom, eu vou passando a palavra para o Paul, e, enquanto isso, quem quiser fazer questão, também levanta a mão aqui que eu anoto. Paul, eu vou pedir para você vir aqui para falar, para... Vou passar, desculpe. Paul, por favor, você fala e aí já pode até passar para o próximo. Aí. Boa noite, Bernard. Agradeço muito sua palestra. Eu vou ser breve na pergunta. Você, uma vez, na sua apresentação, você relacionou com escrito e falado o tempo e o espaço. Uhum. Gostaria de um comentário a respeito da relação do tempo com o espaço.
Bom, eu vou passar para o Nominé, né? Tem a Sandra. Então, Sandra, vem aqui, já coloca a tua questão também. Muito obrigada, Bernardo. Realmente é um prazer tê-lo de novo aqui. Só fazer uma questão que me evocava seu trabalho. Há uma definição que tenho muito presente no Seminário 4 de Lacan. Não vou saber dizer exatamente, mas o que ele diz é que a angústia é esse momento em que já não se sabe o que se foi, nem o que se será, né? É esse momento que me parece leva a pensá-la neste presente do presente, que você está trazendo. E sempre me impactou, é uma definição muito simples, mas muito precisa, que eu acho que ele não abandonou. No Seminário 4, a relação de objeto. Eu vou buscar depois, eu lhe passo, mas é muito interessante. Você pode repetir a frase? A angústia é esse momento em que já não se sabe o que se foi, nem o que se será. Né? É muito bom. Todo este trabalho me evocou bastante, e a concepção de angústia real, não é? O real da angústia depois, sim? Então, eu vou pegar só mais a da Bia, e aí a gente já passa para o Nominé, né? Para uma outra rodada. Obrigada pela apresentação maravilhosa, né? E então, Bernardo, eu gostaria de escutar um pouco, talvez, se você Mais alto. mais alto. Eu falo baixo. Eu lendo o seu texto, eu fiquei um pouco pensando na questão no Seminário 23, né? E estávamos conversando, eu sei que vocês têm feito encontros na ilha, né, de Borromeu, no castelo de Borromeu, sobre os nós borromianos. E eu fiquei intrigada um pouco com a questão da reta infinita, como Lacan coloca no Seminário 23, se a gente poderia pensar a sua articulação desse presente do presente com a reta infinita, que ele propõe, dizendo que a reta infinita é o mais simples suporte do furo, né? Que ele localiza a reta infinita como aquilo que tem suporta o furo e que tem o furo ao seu redor. Bernardo, você pode responder agora? Vamos ver. Je vais vous parler en français et Dominique va traduire. Ça me permet de réfléchir plus facilement que si je dois me débrouiller avec la grammaire, le futur antérieur, le présent du subjonctif et je ne sais quel autre prétérit épouvantable. Acho que não preciso nem traduzir. Mas, enfim, eu vou falar em francês, o Dominique vai traduzir, porque eu preciso pensar, elaborar, não posso pensar na gramática, no pretérito, no futuro anterior. Est-ce qu'il y a une relation entre le temps et l'espace? Oui, absolument, et même les physiciens nous l'ont appris. Será que tem uma relação entre o tempo e o espaço? Sim. E os físicos ensinaram isso para a gente. Einstein est le premier à avoir montré que le temps définit l'espace. Einstein é o primeiro que mostrou que o tempo define o espaço. C'est vraiment incroyable que au fond, il y a quelque chose de réel dans cette relation du temps à l'espace. É realmente incrível que tenha alguma coisa de real nessa relação entre o tempo e o espaço. Ce n'est pas seulement un effet du langage. Não é apenas efeito de linguagem. Ça, c'est stupéfiant. Stupéfiant. Moi, je ne peux pas dire... Stupéfaciente. Je peux pas dire ce qu'on peut en conclure, mais les effets du langage, ce ne sont pas
uniquement les effets du langage qui peuvent rendre compte de cette relation. Il y a là un réel. Não sei exatamente o que a gente possa concluir disso, mas tem aí real nessa relação entre o espaço e o tempo. Et en tout cas, la clinique des maladies les plus graves comme la psychose, Em todo caso, a clínica das doenças mais graves, como a psicose, montre très clairement que l'espace n'est structuré que par l'historisation. mostra de uma maneira extremamente evidente que o espaço só é estruturado a partir da historização. Le cas de ce garçon dont j'ai parlé, O caso desse moço do qual eu falei m'a montré ça d'une façon évidente. me mostrou isso de uma maneira evidente. Je ne comprenais pas pourquoi il avait besoin de se cogner le coude en passant par la porte de mon cabinet. Eu não entendia por que ele precisava Cogner. se bater na Bater, porta, oui. se bater com a porta cada vez que ele passava a porta do meu consultório. Et j'ai mis très longtemps avant de comprendre Eu demorei muito tempo antes de poder entender qu'il était obligé de faire ça, que ele tinha obrigação em fazer isso, parce qu'il n'était pas sûr d'être le même avant de rentrer et après être rentré. porque ele não tinha certeza de ser o mesmo antes de entrar e depois de ter entrado. Et donc, en se faisant mal, il gardait le souvenir dans son corps de cette douleur. C'était bien lui qui était rentré dans le... Portanto, quando ele batia, ele se machucava, ele ficava com a lembrança da dor que ele assegurava que era bem ele que tinha entrado e que ia sair depois. Évidemment, à moins que vous soyez particulièrement angoissé, vous ne vous posez jamais ces questions quand vous rentrez dans une pièce. Evidentemente, a não ser que você seja particularmente angustiado, vocês nunca se perguntam esse tipo de coisa antes de entrar num quarto. Peut-être des fois, vous avez ce soupçon en rentrant dans un supermarché. Talvez, pode ser que tenha essa suspeita quando vocês entram num supermercado. Parce que dans les supermarchés, il y a beaucoup de crises d'angoisse. Porque nos supermercados tem que ter muitas crises de angústia. Et si on interrogeait les angoissés du supermarché, E se interrogava os angustiados do supermercado, peut-être qu'ils avoueraient que dans le supermarché, ils ne savent plus qui ils sont. talvez lhes confessaria que dentro do supermercado eles não sabem mais quem eles são. Alors, on pourrait leur donner le petit truc de mon patient, se faire mal avant de rentrer dans le supermarché. Poderia dar aquela dica do meu paciente de se machucar antes de entrar no supermercado para ficar com uma dor, como lembrança de quem a gente é. Pour pouvoir supporter l'angoisse de dépersonnalisation dans le supermarché. Para poder suportar a angústia de despersonalização ao entrar no supermercado. Vous vous donnez un bon coup de talon dans le pied, Ou machucar o pé. et avec cette douleur dans le pied, vous êtes tranquille, vous savez qui vous êtes. Com a dor no pé, a gente fica tranquilo, a gente sabe quem a gente é. Donc, c'est effectivement ce qui structure l'espace, c'est le temps. Portanto, o que efetivamente estrutura o espaço é o tempo. Et le temps a besoin d'une inscription dans une histoire. E o tempo necessita de uma inscrição numa história. Et quand le temps est inscrit dans une histoire, il disparaît comme objet. Vous vous rendez plus compte du temps qui passe? E quando o tempo é escrito numa história, ele desaparece como objeto. Vocês não se dão mais conta do tempo que passa. Voilà. Ça, Sioran, qui est un grand malade, c'est un mélancolique, le dit d'une façon merveilleuse. Sioran, que era grande doente, grande melancólico,
o disse de uma maneira maravilhosa, que sa vie, dans ces moments, se réduit au temps, que a sua vida nesses momentos se reduz ao tempo, c'est-à-dire au présent du présent. ou seja, ao presente do presente. Et donc, ça nous amène à l'angoisse. Hein. Portanto, isso nos leva à questão da angústia. Merci beaucoup à Sandra pour cette référence que je ne manquerai pas de rajouter à mes petits papiers. Agradeço muito a Sandra por essa referência, que eu não faltarei em acrescentar a meus pequenos papéis. Grâce à mes voyages, j'apprends beaucoup de choses. Graças às minhas viagens, eu aprendo muitas coisas. Parce que chacun repère des choses différentes. Cada localiza algumas coisas diferentes. Et moi, je peux recueillir ces petites Eu choses comme posso ça. recolher essas pequenas coisas assim. Oui, c'est frappant que Lacan ait parlé dans ces termes de l'angoisse exactement par rapport au temps. É muito impactante que o Lacan falou da angústia nesses termos, justamente em relação ao tempo. Et ça me conforte dans la validité de mon schéma. Hein? E isso me confirma a validade de meu esquema. Ce point-là, Esse ponto, c'est là qui est l'objet petit a. esse ponto é onde está o objeto pequeno a. C'est là qui est le présent du présent. E aí que está o presente do presente. Les présents du présent, ils s'échappent tout de suite. Mas o presente do presente se escapa sempre. Dès que je dis c'est présent, c'est déjà fini. Quando eu digo é presente, já acabou. Et c'est intéressant parce que c'est un trou. É muito interessante porque isso é um furo. C'est un trou qui peut vous aspirer complètement. É um furo que pode aspirar, abduzir completamente. C'est pour ça que Béatrice a raison. Por isso que a Beatriz tem razão. Ce trou-là pourrait très bien devenir un réseau infini. Un réseau infini. E por isso a Beatriz tem razão. Aider. Esse furo poderia se transformar numa rede infinita. Ce qui évite ça, c'est justement la dentelle que l'on peut faire en faisant le nœud autour du trou. O que evita isso é justamente a renda que nós podemos fazer fazendo um nó em torno do furo. La broderie. A renda. Je ne sais pas comment on dit en portugais. En espagnol, le mot est joli, c'est encaje. Hein? É renda, la broderie, renda, renda. E c'est joli aussi, Mais render. encaje, c'est pour nous en cage. Trame. C'est-à-dire enfermer ce trou, et en même temps, c'est ce trou qui fait tenir tout ça. Fechar esse furo, cingir esse furo e ao mesmo tempo Enquadrar? enquadrar. Não? Não. Ah, voilà. Ah, C'est, voilà, il y a un deux, voilà. C'est la dentelle et en même temps. Et o encarre é as duas coisas, são as duas coisas, a renda e ao mesmo tempo o gesto, coinçage. o coinçage, sim. C'est ça un nœud. Hein? Si vous pensez de la dentelle sans trou, ça. Como se fala coinçage em português? Calçar? Não, porque isso é um ponto do nobre romeano. É calçar em português isso? On a des problèmes pour traduire Oui, mais je coincer. comprends, oui. E no, Não, que a gente traduz por aperto. E o lugar onde o nó se ata. Enganche. Acho que enganche melhor até agora. Ali. Bom, En continue. tout cas, si vous pensez de la broderie sans trou, ça ne se vendra pas.
Em todos os casos, vocês não podem pensar renda sem furo, porque isso não vai se vender. Fait la valeur de la broderie, c'est le trou. O que faz o valor da renda Mais é o furo. un trou sans broderie, ça n'a pas de valeur non plus. Mas um furo sem bordado não tem nenhum valor também. Et c'est ça l'objet petit a. Hein? É isso, o objeto pequeno A, isso. Et c'est là que le psychanalyste doit être. E é esse lugar onde o psicanalista tem que se posicionar. C'est très joli, la présence. É muito bonito isso, a Présence, presença. ça veut dire être là, Presença dans le e présent. estar aí no presente. Et pour faire une psychanalyse, il faut la présence du psychanalyste. Para fazer uma psicanálise é necessária a presença do psicanalista. Et il y a beaucoup de choses qui se passent cliniquement dans les retards ou les avances. Il y a des gens qui arrivent des fois une journée à l'avance. Tem muitas coisas que acontecem nos atrasos e nos adiantamentos. Tem, às vezes, umas pessoas que vêm um dia antes. On rencontre quelqu'un dans la salle d'attente, il dit « Mais je ne vous attendais pas, c'était demain ». Você encontra alguém na sala de espera, um analisante, se fala, mas eu não estava esperando você, era amanhã. Ah, Certainement que pour eux, non, c'était aujourd'hui. para eles não, era hoje mesmo. Et puis il y a ceux qu'on attend et qui viennent que plus tard. E também tem aqueles que a gente espera e que só chegam um tempo depois. Et il y aurait toute une clinique à faire sur la présence de l'analyste. Teria toda uma clínica por ser feita a respeito da presença do analista. Et l'analyste qui oblige l'analysant à rester dans le présent du présent. E analista que obriga o analisante a permanecer no presente do presente. Et c'est normal que devant le présent du présent, on ait envie de partir. É isso muito normal que, frente ao presente do presente, dá vontade de escapar, de fugir. Bernardo, eu vou fazer meu pedido aí de articulação para você. É o seguinte, me chamou a atenção a fórmula que você trouxe do Émile Cioran, do tempo que não se rebaixa ao acontecimento, e que você considera uma excelente definição do estado melancólico. E que, para que esse rebaixamento aconteça, é preciso que o tempo se apague e que o falacer esqueça o que o constitui em seu ser para a morte. O discurso capitalista ordena o nosso gozo para promover esse apagamento de um modo paradoxal, pela via da mercadorização, da monetização do tempo. Time is money. O tempo é considerado pelo seu valor de troca. Vale, quanto custa seu tempo no mercado de trabalho ou no mercado de consumo. Além do cotidiano frenético e do corre-corre exponencializado do sujeito do capitalismo, também já existem as empresas que vendem a imortalidade. Né? Congelam os corpos por 300 anos para que depois se possa ressuscitá-los. Eu entendo que, é claro, não é disso que você fala quando você traz o Cioran. Não. Para nada. Que nos ensina que o surgimento do tempo real desfaz o mundo
e a possibilidade para um sujeito de se historizar. E que faltaria ver a relação entre o tempo como objeto real, que deve necessariamente se apagar, e o presente do presente, impossível de ser apreendido. O que eu queria pedir para você, se fosse possível, era que você falasse um pouco sobre como fica a relação da verdade sobre o tempo e do saber sobre esta verdade em um final de análise. Já que não é, obviamente, a condição do melancólico. Não é? Eu levantei aqui algumas frases do Lacan no Seminário 16. Né? Há, em algum lugar, uma verdade que não se sabe. E é ela que se articula no nível do inconsciente. Outra. Há um saber que é sobre a verdade, da qual o saber é subtraído. É aí que temos de pegar a verdade. A fala que se afirma sobre a função do saber. E eu peguei uma terceira. Saber sobre a função da verdade menos saber deve dar-nos a verdade sobre o saber. Então, o que eu queria pedir para você é como é que ficaria essa questão, se daria para articular isto em relação ao tema que você pegou, da verdade sobre o tempo e de um saber sobre esta verdade do tempo em análise. A outra coisa que me foi sugerido pela passagem curiosa que você trouxe é que, na nota italiana, o Lacan fala do analista como rebotalho da humanidade. E que ele se criva desse rebotalho por ter um vislumbre de que a humanidade se situa pelo feliz acaso, e é nisso que ele deve ter circunscrito a causa de seu horror. La cause de son horreur. A partir daí, ele sabe ser um rebotalho, e isso é que o analista deve, ao menos, tê-lo feito sentir. Só que ele conclui. Só que ele conclui. Se ele não é levado ao entusiasmo, é bem possível que tenha havido análise, mas analista nenhuma chance. Trazendo essa ideia do entusiasmo para a questão do tempo, você poderia fazer alguma relação entre ela e a passagem cujo rastro você não encontrou do Sócrates, que quer aprender um trecho de flauta pouco antes de morrer? Essas duas questões. Muito bom. Queria saber se você podia comentar um pouco, antes de responder à pergunta do Raul, o tempo que não se rebaixa ao acontecimento. Sim, voilà. Oui, c'est le premier pas. Sim, esse é o primeiro passo. Ce nœud que je vous ai montré, Esse nó que eu mostrei para vocês, c'est le nœud du dire, et Lacan rajoute le dire qui fait événement. o nó que eu mostrei é o nó do dizer, e Lacan acrescenta, e o dizer que faz acontecimento. Il n'y a de dire que si ça fait événement. Só há dizer se fizer
acontecimento, se isso fizer acontecimento. On peut être très bavard, parler beaucoup et que ça serve à rien, alors c'est pas du dire qui fait événement. A gente pode ser muito tagarelo, falar muito, e falas que não serve para nada, porque isso não é um dizer que faz acontecimento. Donc, l'événement, c'est ça. Portanto, o acontecimento é isso. Le nœud qui se fait. O nó que se faz. Et quand Sioran dit que le temps ne se rabaisse pas à l'événement, Quando o Sioran diz o tempo que não se rebaixa ao acontecimento, il parle du réseau éternel dont Béatrice parlait tout à l'heure, de quelque chose qui est continu et qui ne s'arrête jamais. ele fala dessa rede eterna da qual a Beatriz estava falando, alguma coisa contínua que nunca para nunca. Donc, c'est un dire qui fait le nœud. É um dizer que faz o nó. Et il fait le nœud et il prend le corps dans le nœud. Ele faz o nó e ele toma o corpo dentro do nó. Parce que l'imaginaire, c'est l'imaginaire du corps. O imaginário é o imaginário do corpo. Le symbolique, c'est la parole. O simbólico é a fala. Et il faut voir comment la parole peut attraper le corps. E a gente tem que ver como que a fala pode apanhar, capturar o corpo. Elle ne l'attrape pas directement. Mas ele não captura, não apanha Il diretamente. faut le troisième rond qui est le réel. É necessário o terceiro círculo, que é o real De la vie. que é o real da vida. Et le réel de la vie, c'est que vous allez mourir. E o real da vida é que você vai morrer. Et donc, c'est ces trois choses qui sont prises dans l'événement. São essas três coisas que estão captado pelo evento, acontecimento. Ce que dit Sioran, c'est qu'il souffre que rien n'ait fait événement. E o que diz Sioran, que ele sofre do fato que nada fez acontecimento. Et que du coup, il voit le réel du temps. Que, portanto, ele vê o real do tempo. Et ce réel du temps n'a rien à voir avec les attrape-nigauds du discours. E esse real do tempo não tem nada a ver com as armadilhas do discurso, Quand on vous fait as croire, arapucas do discurso. quand on vous fait croire qu'il vous manque du temps, Quando faz você crer que falta tempo. c'est pas le temps qui vous manque, Não é o tempo que falta, c'est beaucoup de choses qui vous manquent. é muitas outras coisas que Et faltam. le discours capitaliste E o discurso capitalista vous vend du temps qui vous manque, alors que c'est pas ça qui vous manque. C'est clair. e o discurso capitalista vem do tempo que falta, enquanto não é o tempo que falta. Ce temps qui vous manque, ou cette idée qu'on va vous vendre un enterrement sur Mars ou je ne sais pas quoi. Essa ideia que vão vender para você um enterro sobre o planeta Mars, Sont Oh des, non, c'est ok. sont des attrape-nigauds, são arapucas, armadilhas. mais qui montrent simplement que le temps comme réel, ça ne peut pas être exactement ce qui vous manque. E que mostra que o tempo como real não pode ser exatamente aquilo que falta. Ce n'est pas une chance de rencontrer ce réel du temps. Não é uma chance de reencontrar esse real do tempo. Et donc, dès que cet objet réel, dès qu'on substitue à cet objet réel un objet qui manque, É assim que se substitui a esse objeto real um objeto que falta, tout va très bien. tudo vai ótimo, no Parce que melhor dos mundos possíveis. l'objet qui manque
vient à la place de l'objet qui est impossible à saisir. Hein. Porque o objeto que falta vem no lugar do objeto que é impossível de capturar. Et si un discours peut être efficace, c'est justement parce qu'il vous fait prendre l'objet l'objet réel pour ces objets qui manquent. E se discurso pode ser eficaz, é porque ele faz vocês pegar os objetos reais no lugar do objeto que falta. Hein. C'est le fondement de toute la publicité et le commerce. É o fundamento de toda a publicidade e todo o comércio. Mas quando tu dis objet réel, tu parles des objets de la réalité, là? Non. Non. L'objet réel, Objet réel. c'est l'objet qui est impossible à attraper ni avec l'image, ni avec le Objeto symbolique. real, impossível de apanhar, nem com simbólico, nem com imaginário. Alors, maintenant, par rapport à ce que tu dis, Raoul, de la vérité, Em relação àquilo que você está dizendo da verdade, moi j'ai toujours pensé que les seuls qui ont accès à la vérité, ce sont les mélancoliques. eu sempre pensei que as únicas pessoas que têm acesso à verdade são os melancólicos. Parce que pour eux, aucun semblant n'est efficace. Porque para eles nenhum semblante é eficaz. On ne va pas faire croire à un mélancolique qu'il faut qu'il se dépêche parce que il va rater son train. Não dá para fazer crer para nenhum melancólico que ele tem que se apressar porque ele vai perder o trem. Il ne manque jamais de temps, le mélancolique. E nunca falta tempo para ele. Lacan donne cette vignette clinique d'une femme mélancolique qui rêvait qu'elle était éternelle. Lacan dá uma vinheta clínica de uma mulher melancólica que sonhava que ela era eterna Et que c'était l'horreur d'être éternelle. e que era Hein. o horror de ser eterno. Et peut-être que si le mélancolique réussit son suicide, E se o melancólico consegue, é bem sucedido no seu suicídio, c'est parce qu'il est poussé par cette horreur de l'éternité qu'il vit. porque ele é empurrado por esse horror da eternidade que ele vive. Hein. Donc, quelle est la relation maintenant entre la mélancolie qui regarde la vérité en face Qual é a relação entre a melancolia que olha a verdade de frente et la fin d'une analyse e o final de uma análise, ou la fin de Socrate, ou o final de Sócrates, qui savait très bien qu'il allait mourir demain, que sabia muito bem que ele ia morrer amanhã, mais qui était quand même porté par cet enthousiasme mas que continuava carregado por esse entusiasmo, qui ne voulait pas mourir avant de savoir jouer ce morceau de que ele flûte. não queria morrer antes de saber tocar esse trecho C'est-à-dire de que flauta. là, il y a une fonction du savoir qui est une fonction de semblant, Aí tem uma função do saber que é uma função de semblante, parce que comme lui disaient les gens de sa famille, à quoi ça va te servir de savoir jouer ce morceau de flûte, tu vas mourir demain. porque as pessoas da família dele diziam para ele, mas para que isso vai servir de você saber tocar esse trecho de flauta? C'est-à-dire que Porque você vai morrer amanhã. hein, son entourage n'était pas dupe, mais lui était dupe. As pessoas ao lado dele não eram tolos, mas ele era. Fazia Alors, de tolo. Moi, je crois beaucoup à cette phrase de Lacan, que à la fin de l'analyse, Acredito muito nessa frase de Lacan, que no final da análise, pour celui qui va devenir analyste, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme. para aquele que vai se tornar analista, é necessário ter entusiasmo. Alors, c'est un peu paradoxal, parce qu'il s'est approché de la vérité, É um pouco paradoxal, porque ele se aproximou da verdade, mais il n'a pas
il ne s'est pas laissé fasciner par la vérité comme le mélancolique. Mas ele não se deixou fascinar e siderar pela verdade que nem o melancólico. Il sait que son désir fonctionne avec des purs semblants. Ele sabe que seu desejo funciona com puro semblante. Et le savoir est un pur semblant. E o saber também é puro semblante. Mais il sait aussi que c'est avec ça qu'on peut supporter de vivre. Mas ele sabe também que é com isso que pode suportar viver. C'est pour ça que la leçon de Socrate, même si elle est inventée par Sioran, c'est possible, É por isso que a lição de Sócrates, mesmo se ela foi inventada pelo Cioran, cette leçon de Socrate est absolument essentielle. essa lição de Sócrates é absolutamente essencial. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait parce que ta question est très compliquée, mais en même temps, elle touche l'essentiel de mon exposé. Não sei se eu respondi completamente, porque sua pergunta é muito complicada, mas ao mesmo tempo ela toca o essencial de minha exposição. Eu acredito que nós estamos já no nosso horário, porque o Bernard amanhã começa cedo e ele ainda não jantou. Então, nós vamos ter que... Só que antes de fazer os últimos agradecimentos ao Bernard, queria só colocar alguma coisa bem a título de homenagem, já que eu sei que ele é um apreciador forte da música popular brasileira, né? Então, eu coloquei aqui para a gente encerrar e agradecer para ele um trechinho da Oração ao Tempo, do Caetano Veloso. Você conhece? Conhece? Não? E eu peguei, então, algumas estrofes, depois a gente te mostra ele cantando a música. Que é Oração ao Tempo. És um senhor tão bonito, vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Entro num acordo contigo, de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido e eu espalhe benefícios. O que usaremos para isso fica guardado em sigilo apenas contigo e comigo. Tempo, 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, não serei, nem terás sido. É isso. Excelente. Obrigado, Nominé, obrigado a vocês, obrigado, Dominique. E amanhã o Nominé estará na USP. Eu vou pedir só para... Bia, você não quer vir aqui só colocar as duas atividades que ainda é possível se inscrever e participar com o Nominé amanhã e na segunda-feira? Acho que era só amanhã, né? Amanhã é possível, não precisa se inscrever, é só chegar na USP, às 10 horas da manhã, no auditório, acho que Carolina Bori, que se chama, né? Então, amanhã, das 10 a 1 na USP. Na segunda-feira, tem 3 conferências, mas as conferências das 10 e das 14 horas estão hiperlotadas. A gente vai se espremer como pudermos. E a das 19h30, que é a escrita e a transmissão do caso clínico, tem pouquíssimas vagas, mas eu acho que ainda, para essa, é bom confirmar com a Raquel na segunda-feira se ainda tem vagas. Tinha, não, tinha, mas